Olá! Hoje nós vamos trabalhar inequações exponenciais. Aqui na lousa você já pode identificar o gráfico daquelas duas funções exponenciais que a gente já viu em videoaulas anteriores. Aqui uma função exponencial de base maior que 1, que tem aquele comportamento crescente, e aqui uma base menor do que 1, comportamento decrescente. Aí você vai ver como é que isso influencia agora na hora de resolver a inequação. Olha só, vamos supor que aqui eu tenho um valor x A e aqui um valor x B. Eu não quero pegar números para não ficar uma coisa tão específica. Eu já coloquei base 2 para facilitar um pouco, para não ficar muito literal, mas aqui eu vou pegar duas letrinhas simulando dois valores distintos para x. Bom, a imagem do azinho através dessa função é 2 elevado ao valor de x, que é o a. Para o outro ponto, se x vale b, a imagem é 2 elevado a x, que no caso é b. Muito bem. Nessa proposição, dá para perceber que 2 elevado a a é menor do que 2 elevado a b, porque está mais para baixo. Então vou escrever isso. 2 elevado a a é menor do que 2 elevado a b, porque de fato está uma imagem mais para baixo. Agora, imagine o seguinte. Daqui a pouquinho eu vou propor um exercício onde a gente vai ficar numa situação como essa assim, ó, numa inequação exponencial. E aí, quando tiver na mesma base dos dois lados, vai ser intuitivo, assim, né? Vai vir aquela vontade de cortar o 2 com o 2. E a gente pode fazer isso. Só precisa tomar cuidado com uma coisa, né? Olha para o A e para o B primeiro para ver quem é maior. Nesse caso, dá para perceber que B é um número maior que A, porque ele está mais para frente. Então, o sinal correto da inequação se mantém, né? Certinho, não mexi no sinal. Então, aqui a gente pode cortar a base dos dois lados, mantendo o sinal da inequação, que a gente vai, dessa forma, manter uma verdade. Você vai agora perceber que no próximo caso vai ser necessário inverter o sinal. Olha só por quê. Como a função é decrescente, se eu pegar um x valendo a aqui e um x valendo b aqui, as imagens são x valendo a, tem imagem meio elevado a a. Para o b, para x valendo b, joga na função, a imagem é meio elevado a b. Nesse caso, a imagem meio elevado a a é maior do que meio elevado a b. Eu vou escrever isso. Então eu tenho meio elevado a a é maior que meio elevado a b. E aí, de novo, quando acontecer isso, naturalmente vai dar vontade de cortar a base dos dois lados. E a gente pode fazer isso. Só que tem que tomar cuidado de inverter o sinal nesse caso. Por quê? Cortei meio desse lado, sobrou A, cortei meio daquele lado, sobrou B. Só que se você mantiver o sinal do jeitinho que ele está aqui, você vai falar algo errado. Porque olhando para A e para B, você percebe que A é menor que B, porque ele está mais para trás, né? O B está mais para frente, o B é maior. Então, para falar uma verdade, aqui é necessário, olha só, corrigindo, inverter o sinal da inequação. Porque aí agora eu estou falando algo verdadeiro, né? Realmente o B é maior do que o A. Bom, então nesse caso, quando você cortar a base menor que um dos dois lados, é necessário inverter o sinal da inequação para que você continue falando algo verdadeiro. Porque a função, nesse segundo caso, ela é decrescente, quer dizer, quanto maior for o x, menor é a imagem. Como é essa inversão, é necessário inverter o sinal. Eu vou dar um exemplo agora totalmente numérico da gente resolvendo uma inequação exponencial para você ver isso aqui em prática. Vamos lá. Bom, vamos lá. Já coloquei as duas inequações que nós vamos resolver aqui, já colocadas na mesma base dos dois lados. Se você for lembrar da aula de equações exponenciais, muitas vezes a gente tem que dar uma ajustada primeiro até conseguir chegar na mesma base dos dois lados, não é mesmo? Aqui eu já dei simplificado para dar foco naquilo que eu quero mostrar. Então, supondo que eu já trabalhei na equação e já deixei na mesma base dos dois lados, agora eu vou cortar assim, como a gente faz com equação, o processo é o mesmo, só tomando cuidado de prestar atenção na base. Aqui nesse caso eu estou cortando bases maiores do que 1, então o sinal da inequação se mantém. Antes mesmo de resolver, compara com o outro caso.
De novo, eu já deixei na mesma base dos dois lados. Só que atento que agora a base é menor que 1. Ao cortar a base dos dois lados aqui, ó, eu vou escrever apenas os expoentes, x mais 2, 9, mas o sinal da equação tem que inverter, porque senão eu vou falar algo falso. Então, se ele estava para cá, inverta ele para o outro lado agora. O motivo é que no segundo caso, a base é menor do que 1. Né? A base é 0,1, 0,2, 0,3, meio. Esse tipo de base, sendo menor do que 1, ao cortar, é necessário inverter o sinal da equação para continuar falando algo verdadeiro. Nos dois casos, agora é só isolar o x para terminar o exercício, né? Aqui, passaríamos o menos 1 como mais 1 para o outro lado, dá 8. E dividindo por 2 dá x menor ou igual a 4. Que seria já a resposta aí para o exercício. No outro caso, é só passar o 2 para lá subtraindo, daria x maior ou igual a 7. Então, como síntese, né, do que foi dito, eu vou até escrever uma frasezinha para ajudar. Se for base maior que 1, como aconteceu aqui, ó, base maior que 1 que eu cortei, mantém o sinal. Então, base maior que 1, mantém o sinal. O sinal da inequação, né? Eu me refiro. Agora, se a base for menor do que 1, que é o que acontece, por exemplo, aqui, ó, né? Base meio, base 0,9, base 0,8, esse tipo de coisa. Então, aí nesse caso, ao cortar a base, é necessário inverter o sinal para continuar falando algo verdadeiro, né? Então, base menor que 1, inverte o sinal. Essas duas frasezinhas aqui ajudam a memorizar o que deve ser feito na hora de cortar as bases, certinho? Valeu!